Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a 57ª sessão ordinária do Conselho do FAI. Ponto, item 1 de pauta, processo número 12248009644, autora doutora Cláudia Regina Ferraz de Souza. Solicitação de apoio institucional da Defensoria para a realização de evento de comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Com o tema Empoderando Pessoas com Deficiência, Segurando a Inclusividade e a Igualdade, fornecendo apoio institucional, como custeio de horas aulas, passagem, hospedagem, para a palestrante Rivana Ricarte, com a disponibilidade de um mestre de cerimônias, bem como o apoio das fontes CMO, cerimonial e transporte. O evento ocorrerá no dia 4 de dezembro de 2018, das 14 às 18 horas, no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia. Esse evento que a doutora Cláudia faz menção no requerimento dela é um evento organizado, na verdade, por diversas instâncias, diversos órgãos relacionados à pessoa, da proteção da pessoa com deficiência, Tribunal de Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, enfim, Ministério Público. O evento vai ser realizado lá e a doutora Cláudia me consultou para saber se a Defensoria Pública poderia fazer parte da construção também do apoio nesse evento. O Ministério Público vai trazer alguns palestrantes, vai ceder o espaço, coffee break, etc. E ela nos consultou e faz o requerimento para que a gente possa auxiliar com a contratação do mestre de cerimônias e trazer a Defensora Pública Rivana Ricarte, porque ela tem uma formação na área internacional, do sistema interamericano, que o tema do encontro vai precisar também de alguém com essa formação. E aí ela sugeriu que fosse uma defensora, eu achei interessante também, ela fez ao invés da gente contratar um palestrante que seja de fora da instituição, é melhor que a gente coloque a visão da Defensoria Pública nesse encontro. E aí ela faz esse pedido. O custo ele fica alto, porque realmente é um deslocamento do Dr. Rivana de lá, de onde ela vem do Acre, realmente o custo é um pouco alto, mas seriam R$ 700, e aí o custo maior mesmo é com o deslocamento da Defensora Rivana, e aí tem as diárias, né, 2 diárias para ela se hospedar aqui em Salvador, deslocamento, e o mestre de cerimônias sairia no custo a participação da Defensoria em R$ 4.473. A despesa maior mesmo é com o deslocamento, com a palestrante. Mas aí foi o que ela disse, as outras instituições vão entrar com palestrantes e com outras estruturas. O coffee break, eu falei, o coffee break nem peça porque a gente não tem condição de dar. Ela fez uma palestra, quem vai dar ou é o tribunal ou é o Ministério Público, que é o custo mais alto, além dos palestrantes. E aí eu disse para a gente poder contribuir minimamente com a... Eu acho interessante essa questão. Eu tenho uma pergunta no sentido. Diga uma coisa, defensores poderão participar? Sim, é livre a participação? É aberta a participação dos defensores. Aí a gente vai fazer a divulgação. Quem quiser participar, tem número não? Não tem número de vagas. É uma auditória do Ministério Público. Ótimo. Eu acho essa integração Defensoria, Ministério Público, Tribunal, eu acho interessante. Fica um custo menor e, assim, é uma oportunidade para que os defensores possam participar, principalmente os defensores que estão em curso de formação. É um dia só de palestra? É um dia inteiro o evento. Dia 4 de dezembro. Eu só preciso... tem defensores públicos que, inclusive, não está aqui, que a gente vai precisar prolongar o curso preparatório, que a gente pode, inclusive, levar para participar. Participar e trazer depois, pegar a lista de presença deles. Sim. Acho importantíssimo. Tudo que puder para fortalecer a atuação da instituição, a consciência do papel dele, tudo, eu entendo que é importante. Aí vocês... Alguém mais tem algo para colocar em discussão? Só me ocorre, na última sessão a gente tratou da disponibilidade orçamentária, né? Que tem, depois da... Pelo que eu vi aqui, a gente tem como cobrir. Na verdade, tem como cobrir todos os pedidos, praticamente todos os pedidos dessa sessão. A próxima já é dezembro, não sei como ficaria, que seria para janeiro, os eventos de janeiro. Mas aqui a gente, na verdade, está fazendo essa sessão para os processos dos eventos que vão ocorrer em dezembro. Tá? Então tem.
a exceção daquela situação que eu mencionei anteriormente, mas aí que eu vou fazer um levantamento para ver como é que a gente procede. Bastante interessante. Importante defensores fazer presente também nesses eventos né, interinstitucionais. Há um consenso pela aprovação? Eu pela aprovação. Então, aprovado por unanimidade. Horas aula e a contratação cerimonialista também. Próximo ao item 2. Processo número 24800862333. A autora, a doutora Fabiana Almeida, solicita a realização da primeira mostra científica no Grupo de Estudos e Pesquisas Situação de Rua, Sala de Direitos Humanos, dia 10 de dezembro de 2018, das 8 às 17, no auditório da SDEC, bem como a divulgação do evento e da inscrição do trabalho. Solicitando material de divulgação personalizado, 2 coffee breaks para 120 pessoas, contratação de evento cultural do Grupo Evento Cultural e Cênico, a 2 apresentações na abertura e fechamento da mostra, e a contratação de um mestre de cerimônias e 2 recepcionistas. Antes de passar a discussão, cumprimento e apresento aos presentes já os nossos futuros defensores que tomarão posse na sexta-feira. Já foram nomeados, mas já vão tomar posse. Já vão tomar posse. Esse é o grupo que vai tomar posse. Ah, já é do grupo da sexta? Ah, dos 11. Eu chamo do grupo dos 11. Para mim, fica mais fácil, porque são muitos cursos preparatórios, gente, para acompanhar. Fica assim, esse é do grupo dos 20, esse é do grupo dos 11, e depois vem o grupo dos 4, não é isso? Eles são dos 11. Mas somos todos Exatamente. Você já conhece, Literalmente. né? Os nossos são mais Então sejam bem-vindos. Está aqui em reunião do Conselho do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública. Enfim, vamos ao item 2. O item 2, senhores, é uma amostra científica, na verdade. O grupo de população em situação de rua tem, na verdade, um grupo de estudos e um grupo de pesquisa já regulamentado pela escola, de acordo com as regras aqui do FAG. E a doutora Fabiana propôs uma formação conjunta também com a equipe multidisciplinar que ela trabalha, a organização dessa amostra científica, que aí tem desde palestras até apresentação de trabalhos, vai abrir ao público também para apresentação e inscrição de trabalhos, como grupo de pesquisa. Ele possui uma linha, uma formação de pessoas relacionadas à produção acadêmica também, e os trabalhos, porventura, apresentados e aprovados, possivelmente farão parte de revistas temáticas da Defensoria Pública, enfim. Ela sugere aqui, faz a solicitação, e eu já alertei, mas enfim, o custo maior, na verdade, desse evento seria o coffee break. Eu já informei a doutora Fabiana que não é possível o custeio do coffee break, mesmo porque sairiam os R$ 7.440 só de coffee break. As demais providências a gente tem condição de arcar, algumas inclusive a gente já providenciou adiantar a cotação, tudo, por exemplo, um banner, a questão da produção também do material de divulgação a gente fez aqui na própria assessoria de comunicação, entendeu, doutora Célia? Então, assim, o que a gente não vai poder disponibilizar, a princípio, que eu vejo aqui, é a questão dos 2 coffee breaks, certo? Tem uma situação que a gente precisa verificar, que é a questão de uma apresentação cultural, que ela propõe também na abertura e no encerramento do evento, seria R$500. Seria um pacote para as duas, 250. É um grupo que faz. É como aquele grupo que apresenta poesias. Tá, isso é na praça. Eu me esqueci o nome dele, mas é como se fosse uma palestra, como é que se diz? Cantada, palestra em rimas, exatamente. Uma palestra que eles chamam Exatamente. E aí ela pede que seja como uma apresentação magna no começo e uma no final desse grupo. No mais, a despesa, tirando o coffee break,
que é o que onera mais, aí a gente faria como faz de praxe, seria suco, água, café. Eu verifiquei com ela também se ela não conseguiria parceiros externos para poder fornecer sequilhos. Exatamente. Uma porção de Uma porção de pãozinho, pãozinho, alguma coisa assim. É isso que eu acho. Pode Mas conseguir parceiros para fornecer para coffee break para 120 pessoas, a gente não consegue nem nas bolsas dos defensores, normalmente quem acha é a Associação dos Defensores Públicos, né? Então, realmente a gente ficaria um custo total de R$ 1.814. Na cerimônia também, né? Mas as cerimônias, exatamente, um arranjo para mesa, mais uma banda de divulgação e essa contratação. Esse custo a gente tem como marcar. O coffee break realmente é a única coisa que eu conversei com a Fabiana, já expliquei a ela, mas ainda assim ela colocou no requerimento, porque é mais difícil da gente providenciar. Também não. A aprovação dos itens todos, Graça, eu pedi formulada a exceção do coffee break. Em relação ao grupo de poesia, a gente está no momento que o disco dos Racionais é uma obra literária do vestibular da Unicamp. Né? Você já percebe aí a importância. Sobrevivendo no inferno. Então, aprovado por unanimidade, exceto o coffee break. Tudo bem? Sim. Então, Grazi, pegou a aprovação? Item 3. Processo 1224180095356. Autora, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, a doutora Firmiane Venâncio, que está aqui presente para coordenar a transformação de vocês. Já está pronto. A corregedora, a doutora Célia Maria Padilha, também vai conversar com Célia Maria Padilha é o contrário. Maria Célia Padilha. Maria Célia Nery Padilha. Nery Padilha. Doutor Igor Rafael, conselheiro eleito do FAG. Rosinha, trabalha no nosso setor de planejamento e lançamento. E Graziela, trabalha no gabinete. E ali está a Diogo, que é o nosso secretário do Conselho Superior. Vocês vão conhecer todos ainda ao longo do curso. Item 3, autora e diretora da Escola Superior, doutora Firmina Venâncio. Proposta de renovação anual da assinatura do IBDFAM. Família e Sucessões. É a renovação de prática que a gente faz, apresenta para a assinatura da revista do IBDFAM, que a gente disponibiliza para todos os defensores públicos. Então é só um pedido de prática, o custo é R$ 732. E é uma revista realmente excepcional. Não, e quando você coloca 732 reais, você disponibiliza para todos os os defensores, isso aí sai. Chegou bastante. São coisas assim que são excelentes, né? O defensor utiliza e sai muito em conta. E a gente tem feito um trabalho na escola, uma forma bibliotecária que é muito proativa, Adriana, é tentar, na medida do possível, sempre. Aquilo que não está disponível digital, ela providenciar digitalizar para disponibilizar no e-mail de todos os defensores. Ontem mesmo chegou consulta de um defensor do interior, e se vocês podem solicitar quando estiverem no interior, uma consulta para a colega que vai participar de um júri, que ela precisava de uma jurisprudência sobre depoimento policial, em sede policial e utilização no tribunal, no plenário do tribunal do júri. E aí ela faz a solicitação, a bibliotecária imediatamente sai, eles vão ali e agilizam a pesquisa, o júri já é depois de amanhã, mas aí ontem a pesquisa já tinha sido encaminhada com a jurisprudência toda para o lado da STF, STJ que dispõe, se dispõe, TJ daqui. E aí isso é um trabalho que ela tem tido uma agilidade muito grande. Uma felicidade quando os estagiários da Defensoria Pública se tornam servidores ou defensores públicos, né? Porque a Adriana foi estagiária da biblioteca da Defensoria. Aí eu acho que foi na nossa época, inclusive. Você deve conhecer. Foi estagiária de lá da biblioteca e hoje é contratada de lá. Então já conhece a dinâmica e as necessidades da instituição, né? Consenso em relação à medida de campo? Então, aprovado por unanimidade. Item 4, processo 1224800646949. A autora diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, doutora Firmina Venâncio, apresenta proposta de regulamentação sobre a arrecadação de honorários decorrente da atuação institucional
pelo conselheiro Dr. Igor Rafael. Quem quer fazer o resumo, eu já passo para ele que apresentou. Eu acho que já pode apresentar a proposta de regulamentação. A gente caminhou na sessão passada e o doutor Igor solicitou vista para fazer uma consulta clássica. Acho que a consulta foi extremamente feliz, porque houve sugestões muito interessantes. Eu acho sempre muito interessante fazer consulta clássica sobre algumas questões que realmente dizem respeito ao trabalho cotidiano, à experiência de quem está vivenciando ali a coisa da execução dos honorários, da formulação dos acordos, enfim. Esse pedido, esse processo, ele foi originário de um pedido formulado por Dr. Alan Roque e doutora Maia Gelman, no caso do naufrágio de Mar Grande e das Balsas, em que eles precisaram fazer uma mediação com a empresa responsável pela contratação das embarcações e as vítimas e os sobreviventes ou parentes das vítimas do naufrágio. E ali, uma das condições colocadas pela empresa foi exatamente a dispensa dos honorários sucumbenciais da Defensoria Pública. Eles fizeram a consulta ao Conselho Deliberativo do FAG. Nós deliberamos naquele caso específico, mas houve uma recomendação de que a Escola Superior apresentasse uma proposta de regulamentação sobre a dispensa e outras hipóteses de parcelamento, enfim, dos honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária. Nós apresentamos uma proposta, o doutor Ele solicitou isso para fazer a consulta classe, e aí esse é o momento que nós nos encontramos. As consultas foram extremamente felizes. É possível apresentar a proposta. E aí é o momento, eu acho que, de apresentar e a gente já talvez fazer a própria alteração do texto, a consolidação do texto nessa sessão. Eu estou aqui já para projetar a proposta aí, para a gente ver. Uma proposta de né? A doutora Femiani resumiu bem aí a situação. Entendi naquela oportunidade que uma consulta classe seria importante, já que, como a doutora Femiani já observou, no dia a dia que a gente enfrenta as dificuldades e, enfim, consultando, como já foi dito também, foi muito feliz. Eu busquei aqui, no meu entender, tratar do que seria relevante, até porque algumas das propostas que foram encaminhadas já estão contempladas no texto. Então, de início, muito se disse em relação à preocupação da classe, que de fato é relevante, do engessamento dos acordos, já que se determinar impreterivelmente a determinação da sucumbência pode viabilizar o acordo. No entanto, o dispositivo do parágrafo único do 9º já é claro ao registrar que, no caso concreto, o defensor vai estar autorizado aí a reduzir ou mesmo excluir a verba relativa aos honorários. Na sessão anterior, o Dr. Rafa, o colegiado, já tinha meio que encaminhado a necessidade de, nessa hipótese do 9º, fazer uma comunicação ao Conselho, não no sentido da ratificação, não de aprovação, né? Mas apenas a título de comunicação e eventual comunicação à corregedoria, na hipótese de... Não tratei especificamente do tema, já que foi uma proposta que foi tratada na sessão anterior. Deixo aí para o colegiado apreciar nesta data. Uma outra proposta que foi apresentada foi no sentido de exclusão específica das pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas na condição de microempresa e na condição de pessoas físicas, salvo engano, a doutora Camila Canário e um outro colega que me acordo no momento ratificou essa proposta. No meu sentir, aí sim haveria um engessamento da proposta, né? Já que em determinadas situações, a depender do caso concreto, né? Como, enfim, não foi o caso das balsas, porque no caso das balsas a sugestão foi de tensionar o máximo possível. Mas eu penso que em determinada situação, mesmo litigando com empresas, com uma pessoa jurídica, digamos, de médio porte ou de grande porte, inviabilizar o acordo por conta da sucumbência pode ser algo negativo. Então, achei melhor na minha opinião, não delimitar nesse sentido. Ficar a critério do caso concreto também. No que toca à situação que foi levantada por doutora Laura Fabiola, de excluir a hipótese de sucumbência nos casos de defensores, eu penso que o próprio Código de Processo Civil, apesar de não dispensar, ele soluciona o problema ao registrar que aquele beneficiário da justiça gratuita, que necessariamente o assistido da Defensoria Pública é beneficiário da justiça gratuita, ele é contemplado aí pela suspensão da exigibilidade dos honorários,
Quando litiga no outro polo. Quando litiga em se tratando de processo, tá? No entanto, isso me trouxe à memória coisa que é muito comum, né, na atuação quando a gente faz um acordo extrajudicial. Sim. Até porque nosso título, né, nosso acordo é o título executivo extrajudicial, meus colegas optam inclusive por não submeter a homologação. Nessas hipóteses, eu penso que é válido um dispositivo expresso no sentido da dispensa para não suscitar algum tipo de dúvida entre os colegas, apenas para ratificar. Então, apresento a proposta consolidada ao final. Uma outra proposta que eu trago é em relação ao artigo 10D, que desde a última sessão eu entendo que pode ser algum tipo de dúvida, mas avaliando com calma, eu entendo que o 10D, até pelo contexto na instrução normativa, ele diz respeito aos acordos, mas ao processo de parcelamento da sucumbência que foi fixada em um acordo. Me parece que é esse o sentido do 10D. Por isso eu sugiro a inclusão do parcelado, nos casos de pagamento parcelado de forma diversa. Esse foi o meu entendimento na oportunidade. E ao final, uma sugestão que foi feita pelo Dr. Luiz Carlos de Assis Júnior, de Teixeira de Freitas, apenas a título também de sistematizar aí os termos da lei. Eu acho que é importante, afinal, as palavras têm todo um significado. Uniformizar, já que há tanto a Lei 80, tanto a Lei Orgânica Nacional quanto a Lei Orgânica Estadual tratam do termo assistido, não de usuário, da Defensoria Pública, apenas para uniformizar exatamente o entendimento. As demais propostas, eu inclusive agradeço a classe por ter colaborado com essa oportunidade, penso que é importante, e de todo modo também deixar claro, todos sabemos, o mais importante é que não é uma situação... Exato. A gente pode, até por a colaboração dos nossos colegas, boas-vindas aos colegas, até por colaboração dos nossos colegas, no dia a dia a gente poder evoluir e desse modo, fazer com que essa normativa dos acordos, que de fato é muito sensível, ela possa ser efetiva para os nossos assistidos e também para a instituição. Eu percebi, só para finalizar a fala, eu percebi nos discursos ao longo dos e-mails que há uma grande dúvida, e eu sinto isso no caso concreto mesmo, entre, é melhor abrir mão em favor dos assistidos, e de outro lado a fala, não, é preciso tratar da sucumbência. Eu acho que isso foi muito bem tratado quando foi discutida a situação de Mar Grande. Que a gente tem que buscar, como sempre, quase tudo na vida, achar o meio termo. Não vamos também deixar de tensionar quando necessário, para que o FAGE, que tem um retorno, que todos os colegas já percebem, e a gente tem muito cuidado aqui com as finanças, e a gente já percebeu na última sessão, que infelizmente, apesar do acréscimo dos defensores, o arrecadamento caiu, mas é importante a gente tratar sempre da importância da luta aí pelo alcance da sucumbência. Só um adendo sobre a situação do decréscimo. Eu conversei com o pessoal da Procuradoria, a doutora Mônica em especial, e me foi relatado que existem muitas execuções que estão pendentes também por conta da necessidade de depósito em conta. Na verdade, estava exigindo o CNPJ e a conta, e as execuções ainda tratavam do formato antigo de boleto. Então, por conta dessa situação aí burocrática, não sei se a doutora Mônica chegou a passar para você, mas eu até comuniquei a ela, passei já a conta do CNPJ do FAGE, para que isso seja comunicado aos mudou há autos. tanto tempo. Tinha essa situação por conta... conta... já há quase 2 anos. Exato. Eu acredito que quando a sucumbência dos processos da Procuradoria, enfim, dos cumprimentos de sentença, e essa situação, ela me relatou... A gente estava conversando, ela relatou essa situação. Eu acredito que isso seja normalizado aí nos próximos meses, se já não foi. Então, sistematizando, minhas propostas são de utilizar, onde há o termo usuário da Defensoria Pública, passasse a utilizar o termo assistido da Defensoria Pública. E seja acrescido o artigo 9C, é uma proposta, eu tentei ali localizar topograficamente a melhor situação, no sentido de registrar que a isenção prévia nos casos de acordo pré-processual, posteriormente submetido
a homologação do juízo, assim como os acordos extrajudiciais, independentemente de consulta ao Conselho Deliberativo do FAGE, na hipótese da parte contrária, por também assistida da Defensoria Pública. Ao final, proposta de alteração da redação do artigo 10D, no sentido de que conste, caso seja formulada pelo devedor proposta de pagamento parcelado de forma diversa das estabelecidas nesta instrução, e se o defensor público que atua no processo considerar vantajosa para a instituição, caberá a este consultar o Conselho Deliberativo do FAGE. Foi nesse sentido o voto. Como essa proposta já foi apresentada antes, então a gente já viu a proposta original de resolução. Todo mundo já teve acesso ao voto que encaminhou. Eu sugiro que a gente discuta essas 3 propostas de alteração que ele fez, para dinamizar. E aí, se alguém tiver alguma discordância ou contra-proposta em relação ao que ele fez... Eu tinha uma observação aqui, para ver o que na verdade vocês acham. Bom dia aos novos defensores, né? Sejam bem-vindos. A gente fica muito feliz com a chegada de vocês. Isso fortalece a instituição, isso fortalece o trabalho da instituição, o assistido da instituição, né? A ampliação nas comarcas, enfim, é muito importante e a gente parabeniza vocês e também o defensor público geral, que está num empenho muito grande, numa situação difícil que o país e o Estado vem enfrentando para a nomeação de vocês. É uma coisa heróica e a gente às vezes esquece de fazer essa ressalva e parabenizar e agradecer, saber que está fazendo um trabalho importante, que a nomeação de vocês aconteceu pelo trabalho difícil, duro, de enfrentamento que ele vem fazendo. Isso é importante ressaltar. Sejam bem-vindos. Parabenizar a doutora Firmiani pela proposta, pela, né, as alterações da resolução que existia, e doutor Igor pelo trabalho que fez, um trabalho muito importante. Teve o cuidado de disponibilizar para a classe, ouvir a classe, eu achei bacana, e consolidou uma proposta que, no meu ver, no meu pensar, realmente atende ao que a gente quer, tanto para o FAGE como preservando o direito do cidadão, a razão dessa instituição existir. Então, eu li e gostei muito. A única observação que eu gostaria de fazer, doutor Igor, doutora Firmiani, doutor, é o seguinte: o que é que o senhor acha? Quando botou aqui, caberá a este na proposta 10D, caberá a este consultar o Conselho Deliberativo do FAGE a fim de obter autorização para a celebração do acordo? O que foi que eu fiquei? Eu fiquei preocupada se isso aí levaria algum tempo e pensei se poderia ser. Poderá celebrar o acordo, encaminhando posteriormente a justificativa que ensejou a decisão para o FAGE. Será que isso aí que não resguardaria? Porque se está numa audiência, numa situação como essa, ele pararia o processo, entendeu? Suspenderia esse acordo, entendeu? Por isso que aí eu pensei, não poderia ser, já que, olhe bem, a gente está confiando o trabalho ao defensor, sabendo da responsabilidade e do compromisso do defensor. Não seria o caso dele poderá celebrar o acordo e, encaminhando posteriormente a justificativa que ensejou a decisão, não deixaria ele mais livre para poder, sabendo assim da responsabilidade do compromisso que tem ele, não só com a instituição, mas também, né, com o cidadão e tudo. O que é que vocês acham? A minha preocupação foi essa, para não engessar. Porque se a gente levasse logo, se poderia engessar, entendeu? O que é que você... Foi só isso aí que eu... Aí eu não... Entendeu? Só para esclarecer, doutora, salvo engano, essa parte do dispositivo, ele está na redação original do 10D, né? Já na instrução apresentada por doutora Firmiani. Eu cogitei essa hipótese, né? No entanto, não propus alterar por conta do seguinte, mas submetendo ao colegiado. Por conta, como eu já havia mencionado, no contexto do 10D, eu entendo que esse pagamento parcelado é o pagamento parcelado de um acordo que já foi formulado, que já teria sido formulado. Não seria um acordo feito em mesa de audiência. Após o acordo... Exato. É como se tivesse assim, doutora, você está numa fase de execução já de uma sucumbência, e a sucumbência está em torno de R$5.000. E a proposta é de fazer esse pagamento em 10 parcelas de 500. Não seria aquele acordo feito em mesa. Então tudo bem. Porque a minha preocupação foi essa.
Inclusive o Mas 10. em alguma medida, mas em alguma medida também somente submeter Penso para que- conhecimento não fica ruim não, porque Exato. já adianta o trabalho do professor. Porque a minha De todo preocupação modo, foi também não só acho que seja- ele vai submeter ao FAGE. Porque o conhecimento que ele daria para nós seria para nós, por exemplo, não fazer, isso não entrar no planejamento do FAGE. Por exemplo, Isso. está planejado para entrar R$1.000 de tal processo por mês, daquele acordo. Justamente. Vai passar a entrar 500? Ele vai só para a gente saber. fica obrigado, poderá celebrar o acordo, encaminhando posteriormente a justificativa que ensejou essa decisão dele. Então ele vai encaminhar, o FAGE vai ter Eu conhecimento. penso que fica, inclusive, proporcional ao que eu havia mencionado, que é a proposta de alteração do parágrafo do nono A, que também seria um encaminhamento para a consulta. Então, teríamos dois regramentos. O regramento daquele acordo feito, entre aspas, em mês de audiência, Sim. ou não necessariamente em mês de audiência, mas ao longo do processo de conhecimento, e com a mesma solução, né, digamos, naquele acordo da execução, encaminhando ao FAGE não para consulta, não é isso? Não para autorização, mas para informação, digamos. É nesse sentido? É, nesse sentido. Penso, doutora, que fica Agora, uma acho que outra a coisa. técnica fica até correta aí, tratando de ter uma semelhança da mesma forma. Só uma outra coisa que eu queria colocar, mas assim, compreendo aqui quando o doutor Luiz pede para manter assistido da defensoria, eu queria já só abrir um gancho dizendo o seguinte, que há uma discussão nas defensorias, inclusive essa discussão passou pelo colégio dos corregedores, e na última reunião que nós tivemos, inclusive houve um debate nesse sentido, de começar a utilizar ao invés de assistido usuário. Por quê? Porque existe uma fala hoje de grupos, inclusive que nós apoiamos e nós defendemos, de que não ficar a concepção de assistência, de assistencialismo, e que esse outro termo ele seria uma coisa mais ampla e assim mais ampla, e que tirava aquela ideia de assistência, entendeu? Como se fosse o pobre coitado. Não, porque hoje, inclusive, a população que procura a defensoria pública são pessoas esclarecidas, são pessoas que ganham tem pedido um salário mínimo ou até não ganham, mas também nós temos pessoas, cidadãos, que têm 4, 5 salários mínimos, profissionais, pessoas com nível superior, procurando a defensoria pública pelo próprio empobrecimento da população. Então, eles estão, inclusive, buscando já utilizar um outro termo. Então, quando você colocou eu li, eu disse, eu vou falar para isso que há uma discussão já nesse sentido, mas aqui, tudo bem, se vocês entenderem que deve continuar assim, assistindo, tudo bem, eu só estou colocando porque há uma discussão já nesse sentido. Antes até de entrar nessa discussão, já que foi antecipado o 10D, eu queria saber se há um consenso na proposta que foi trazida pela Corregedoria em relação ao 10D, ou se mantém a proposta trazida por Igor ou a redação original. Eu senti que houve um consenso aqui em relação à proposta trazida pela Corregedoria, tá certo? Não posso considerar aprovada por consenso essa mudança no 10D. Poderia ser assim, porque poderá celebrar o acordo. Ela colocou ali, nesse está. Poderá celebrar o acordo, encaminhando posteriormente a justificativa que ensejou a decisão. Então, aí ele poderia fazer e depois já encaminhar, ou seja, o compromisso de encaminhar continua, né? Inclusive, né? Explicando por quê, né? Caberá repetir isso aqui? E ficaria. Só mantém encaminhando posteriormente a justificativa, aí tem que dizer para quem, né? Para o Porque tem. Conselho Deliberativo. Você já tem, né? Vou ter um prazo nesse caso dele. Não era interessante fixar um prazo. O Conselho Deliberativo do FAGE. Doutora Célia, a senhora que é a autora da proposta. Oi. Não era melhor trocar isso posteriormente por um prazo definido, não? Pode botar num prazo de 15 dias, eu acho que é um prazo razoável. 15 ou 20 dias. O que é que vocês acham? Eu acho que tem que existir um prazo. Num prazo, não botar 20 dias, porque eu. Tiraria posteriormente, viu? Então bota.
Porque encaminhar posteriormente, Então, estrito senso, se você não encaminhar- disser qual é o prazo, a pessoa nunca está devedora. um prazo de 20 dias. Aí não seria para obter autorização, porque ele já vai ter formulado, né? Não. Aí é para, né? É só para conhecimento. Até porque se o Conselho Deliberativo perceber que essas situações acabam gerando um problema para o FAG, aí cabe a gente rediscutir a resolução. Então fica vencido esse ponto aí nessa forma, certo? Voltando agora que a doutora Célia antecipou, que foi a primeira sugestão do voto autoriza, que foi a substituição da palavra assistido, o usuário por assistido. Existe realmente essa discussão política na defensoria e é uma tomada de posição política se as palavras têm peso, e a escolha das palavras tem peso, mesmo as que estão na lei. Eu, pessoalmente, compreendo que assistido não é a palavra adequada e tem até uma justificativa mais forte ainda, que o assistido historicamente no direito civil é relativamente incapaz que é assistido. O absolutamente capaz era representado, relativamente era assistido. E como as palavras têm peso, as palavras não são por acaso, eu sei que por trás da palavra assistido tem uma ideia da pessoa em situação de pobreza como relativamente incapaz. Por outro lado, eu acho que a palavra usuário também tem uma carga negativa que ela traz dentro dela. Usuário é uma palavra associada na leitura que eu faço. Se você falar que alguém é usuário de alguma coisa, a pessoa é usuário de drogas. É isso que a sociedade lê quando você fala usuário. Então, eu entendo politicamente e sei que uma posição mais crescente na defensoria hoje, como já foi até o Colégio de Corregedores aprovou, é a substituição de assistido por usuários. Embora eu não concorde com a escolha da expressão, mas também, embora não concorde, eu não tenho sugestão de expressão melhor. Porque deixa minha posição muito frágil. Né? É muito fácil falar mal das duas e não ter nenhuma melhor do que as duas. Mas, enfim, acho que o colegiado pode decidir tanto por uma quanto pela outra. Qualquer um dos argumentos é válido. Tanto o argumento do que a lei usa, que é o assistido, que foi trazido por Luiz Assis, e é que é tradicionalmente utilizado na defensoria, quanto o argumento da disputa na linguística que está sendo feita pela defensoria da palavra. Então, deixa em discussão. Tem uma proposta por assistido, uma proposta pela manutenção de usuário. Diego, quer falar? Não, eu penso que eu deveria ter trazido essa discussão, de fato existe, e eu penso que é um contra-argumento muito forte a ideia do assistencialismo, né? Até porque a gente não, né, como a doutora Célia resumiu bem, a gente não estamos longe de fazer assistencialismo. De outro lado, existe uma leitura também do usuário, do serviço público, né? O serviço público institucional. Eu também tenho muito desconforto ainda e essa discussão está avançando também em relação ao termo hipossuficiente. Mas aí, infelizmente, assim como o minoria, né? Então, isso que é até um debate que a gente fazer, né, de forma mais regular. Então, assim, não tem um apego. Na verdade, eu busquei um critério. O critério foi, de fato, trazer uma uniformização, né, para não ficar... Inclusive, fiz até aquela consulta, né? A consulta da linguística ali na lei, ver em quantos momentos aparece o termo usuário, quantos momentos aparece o termo assistido, e aí, enfim, quase unanimidade mesmo em relação... Meu critério foi, enfim, de fato, para trazer a uniformização. O termo tradicional é assistido, realmente. Então, as leis trazem assistido. Agora, como eu falei, é uma disputa política pela língua. Política e que é uma disputa política pela língua. vem participando justamente falando dessa questão da assistência. Eu vejo assim, eles falam de uma maneira muito firme. Nós não precisamos, nós não queremos ser tutelados por nenhuma instituição. Nós somos pessoas que sabemos o que queremos, estamos aqui porque sabemos que a Defensoria Pública é uma instituição pública instituída constitucionalmente para defender os direitos de todas essas pessoas. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos, Defensoria, que você defenda os nossos direitos, porque você está aí para fazer o seu papel. E nós sabemos que é seu papel isso. E você não está nos fazendo favor.
Nós não queremos ter tutelado, nós não queremos que ministrar. Então, essa voz tem sido muito firme. E eu tenho ouvido em eventos que eu tenho participado, eu ouço, e eu fico assim, tendo cuidado, assim, realmente. Então, por isso que eu coloquei. Mas também, o que você decidirem, tudo bem. Né? Outras defensorias têm utilizado a terminologia usuária. Sobretudo São Paulo. Sobretudo nas regulamentações internas. Eu acho que se a disputa é linguística, a gente pode começar internamente. Exatamente. E isso talvez ganhar uma força para modificação, alteração legislativa, que eu acho que também não geraria tanto, é óbvio que é dentre tantas coisas que a defensoria precisa resolver, alterações legislativas para alteração de um nome. Nomenclatura, nesse momento, talvez não fosse, mas eu acho que é um debate que vai chegar nas próximas modificações das leis orgânicas da defensoria. É porque às vezes surge as oportunidades de fazer a mudança. Como eu falei, meu pensamento individual é que eu não me sinto confortável também com o usuário, mas eu entendo que, majoritariamente, na disputa política, a defensoria tem se posicionado pelo usuário. E às vezes a oportunidade surge de você fazer essa disputa. Por exemplo, a gente acabou de reformar nossa lei orgânica. No meio das negociações, houve um momento em que pareceu ser possível incluir na nossa lei orgânica, na Lei Complementar 26, o uso da linguagem inclusiva do feminino. De onde fala defensor, fala defensor. Onde fala corregedor, fala corregedora. Foi uma possibilidade que a gente tentou colocar. A gente não conseguiu vencer a disputa no momento, mas tentou colocar. Isso aqui é uma possibilidade que, se o Conselho entender que quer fazer disputa política aqui, se for entendimento do Conselho, a gente consegue. E é como o Vai ser passada a do cargo, né? Especificamente. O cargo passou. Porque ia ser mais amplo do que essa. A do cargo passou, mas ia ser na lei inteira. Ia modificar a lei inteira para onde usa o masculino, usar o feminino também. Onde usa assistido, ia usar assistido. Então, é uma possibilidade que começa a fortalecer a linguagem para o uso interno, para a partir do uso interno, você fazer a disputa externa também. Diante do debate e até, né, a importância do colegiado, inclusive, né, posso até rever minha posição. Alterar a proposta. Merece destaque também a recente alteração da associação, né, a Associação Nacional. Isso. Né, incluiu a Associação Nacional de Defensores e Defensoras. Exatamente. Ilustrar também Vocês viram que essa discussão que a gente está fazendo aqui, vocês vão travar muito essa discussão em outros ambientes. Inclusive, algumas revistas que as defensorias estão fazendo, agora mesmo, lançou até uma revista em São Paulo, também uma outra, me parece que, eu não me lembro agora se foi eles estão justamente utilizando, ao invés de assistir o usuário, justamente para... É uma tendência nacional. Eles apresentaram a revista já com essa, né, ao invés de assistir, já trocando. Eu antecipo aqui que meu voto é para manter o usuário. Apesar de eu não gostar do termo usuário também. Não, mas eu já vejo assim, o que é que eu sempre ouvi. Eu não ligo usuário ao usuário de droga, porque assim, usuário, veja só o que é a coisa, né? Assim, a palavra no ouvido, né? Que a gente. Usuário do serviço público, eu sempre digo, falando, o usuário do serviço público, o usuário do serviço, assim, então, no meu ponto de vista, eu acho que ele atinge um grupo maior, ele não fica assim, outra coisa, usuário, qualquer um é usuário de tal coisa, eu sou usuário de tal plano, eu sou usuário de tal serviço, eu sou usuário de... Então, assim, é o usuário do serviço, daquele... Eu vejo uma coisa sem aquela coisa de que nós temos que proteger, porque né, sem colocar a outra, o grupo ou aquele, uma situação de fragilidade tal, como se não soubesse se defender. Não, eles têm consciência do que eles querem, eles sabem se defender, e eles querem, por isso que eles estão procurando a instituição. E é isso que eles fazem, eles demonstram. Não, nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos qual é o nosso papel, e nós sabemos qual é o papel da instituição. Por isso estamos procurando essa instituição, entendeu? Eu vejo uma coisa maior, mas, como digo... Eu não vou nem prolongar essa discussão, mas eu vou dar só um exemplo para explicar o meu ponto. Se você ouve uma frase, João é usuário, ponto.
Você associa a que essa frase? Não usuário do quê? Foi a primeira coisa que vem na cabeça. Pois é. Usuário de serviço público. Se não disser que é usuário da defensora, usuário do serviço, se a frase for João é usuário, a primeira coisa que vem na minha cabeça é João usuário de drogas. Esse que é o peso da palavra que eu coloco. Mas, como eu falei, eu não tenho uma proposta melhor, então eu tenho que ficar calado. Enquanto não tiver uma melhor. Para mim, pode manter o assistido ou o usuário. Agora, meu ponto de vista, como eu não sei, a minha visão, não sei, porque eu nunca trabalhei na área, eu não sei. Eu ligo o usuário a outra coisa, o usuário de serviço. Na minha consciência, falando é usuário, eu vou dizer logo a você, usuário de quê? De que serviço? De que situação? Entendeu? Eu não vou logo para a coisa. Então, assim, você vê como ele já não, ele faz a ligação. Então, ela fizeram a mesma coisa, faz a ligação. Então, você vê como é essa questão, né? Por isso que eu digo, tanto um como o outro tem os dois lados. Os dois... Como o peso simbólico das palavras. É simbólico. Mas é isso. E eu retirou a proposta ou mantém a proposta? Eu retiro. Retirou? Penso que. Então, ok, que mantém o usuário. E o último ponto. É o 2, no caso. Que é o artigo 9C. É isso? Não sei. Essa é a sua proposta de redação, do que está aí? Exato. É a sua proposta, né? Não preciso nem mudar nada, né? Na ata, porque... Caso seja aprovado. Caso aprovado. Pensei que tivesse... Em relação a esse ponto, a necessidade de discussão, alguém quer colocar alguma coisa, quer levantar algum argumento? Ou há um consenso já na forma que foi proposta pelo conselheiro Igor Rafael? Eu concordo. Então, aprovado por unanimidade, o Brasil pode manter. E aí já pode preparar a resolução para publicação, já nos termos com essas modificações aprovadas agora. Isso, consolidado. Após a publicação, seria interessante encaminhar Pela ordem. todos os colegas, que eles têm essas dúvidas. Presidente. Seria interessante, viu? Quando só me informa quando é que sai. Viu? Ó, doutor, está saindo publicado amanhã. Deve sair amanhã. Porque eu gosto de fazer... Amanhã? Sai amanhã? Pronto. Sai amanhã. Está preparando a publicação. Antes de. Já foi encerrado o ponto, mas se possível, como eu não consolidei na proposta, por conta de ter sido uma proposta encaminhada na sessão anterior, seria de o mesmo. A gente comentou aqui rapidamente, né? A mesma solução do 10D Você ser colocado no parágrafo único do 9A, que é encaminhamento do acordo ao FAG, no caso, no prazo mencionado por 15 dias. Certo. Na hipótese- Parágrafo único, Brasil. É Diogo. Tá. Aí esse... Comunicar ao Conselho do FAG no prazo de. Pode ser até o mesmo prazo, não é isso? Diogo já tinha colocado, não foi Diogo? Pô. De 20 dias. Foi ideia boa. Inclusive ficou Uniformizou, né? Exato. Ótimo. Essa solução ficou. Excelente. Porque senão ia ficar realmente. Ia ficar dois tratamentos diferentes. Ok, então, vencido esse ponto 5, o que ocorrer? Nós temos dois processos aqui no que ocorrer. É o de doutora Fabiana. É isso aí? Ela está acompanhando? Pronto. O que acontece? O Rio de Janeiro vai realizar um evento. Aquela que a senhora tirou de pauta, a gente não colocou, eu tinha colocado ela como no que ocorrer, porque não estava em pauta. A revista. Coloca aqui, eu solicitei a retirada de pauta. É a primeira, depois agora é essa aí que a senhora está. Tá, gente. Então, aqui, o Rio de Janeiro vai fazer um encontro de defensores, na verdade, é um seminário nacional de defensores e defensoras que atuam na área de saúde mental. E aí, eu fiz uma consulta, encaminhei para a subcoordenação, agora a coordenação de direitos humanos, para que consultasse os defensores públicos e defensores que fazem parte da Comissão Estadual de Direitos Humanos, que são as pessoas que atuam na área de direitos humanos na capital e no interior,
para identificar quem teria, se haveria interesse na participação e quem, havendo interesse, que comunicasse, fizesse a solicitação ao FAD. A única pessoa que manifestou interesse foi a doutora Fabiana Miranda, que inclusive inscreveu, junto com uma servidora que atua lá na equipe multidisciplinar, um trabalho nessa amostra. O que foi que eu tentei fazer dessa vez? O que era que estava acontecendo, sério? As pessoas tinham conhecimento isoladamente de que o evento estava ocorrendo, que tinha a possibilidade de inscrever, mas não dava publicidade, solicitavam individualmente. Quando chegava aqui, a gente não tinha a possibilidade de fazer. Dessa vez eu fiz o contrário, eu dei conhecimento a quem atua, a todas as pessoas que atuam na área, da existência do seminário e da possibilidade de inscrição de trabalhos, e que eles manifestassem interesse para que a gente identificasse. Se tem mais de uma pessoa interessada, a gente veria quantas vagas, se esse sorteio ou não, enfim. Tentar implementar essa mudança, digamos assim, cultural, né? E quem manifestou interesse, inscreveu o trabalho, foi a doutora Fabiana Miranda. No seminário, pelo regramento do seminário, a prática premiada tem o direito, recebe as passagens, enfim, o deslocamento, me parece que é isso. Ainda não houve o julgamento da prática, mas o que ela pede é que, olha, para adiantar, se não for premiada, que pelo menos, como ela vai apresentar lá, que pelo menos ela tenha o custeio por parte do PAD. É dia 26. E aí eu tinha que adiantar aqui com vocês. Ela pede, portanto, a participação dela e da servidora do integrante da equipe Popbook, que já foi alertada ela que só pode ser servidora REDA, não pode ser terceirizada, porque a defensoria não pode custear. Mas aí ela colocou na solicitação aqui o deslocamento delas duas e mais o custeio de diárias, que daria um total de R$ 4.694,26. Aí a gente deliberar, mandar uma pessoa, manda só a doutora Fabiana, mas aí a gente está aqui para fazer essa ponderação. Em discussão. Se for somente a doutora Fabiana, dá um investimento de R$ 2.407. Passagem e mais as diárias dela lá no Rio de Janeiro. Lembrando que se for sorteada, é despesa nenhuma. Para a doutora Fabiana. Isso. E se forem as duas, R$ 4.694. Fabiana trabalha com essa pessoa. Elas E ela não receberam pode trabalho. auxiliar essa discussão depois para. Se Fabiana participando, essa servidora já trabalha com Fabiana. Ela pode trazer o material, inclusive não pode depois reunir não só essa servidora, mas outras de psicologia e assistência social para poder até de. Pode sim. Entendeu? Eu acho que deveria, por exemplo, para a Fabiana passando, indo para. Porque a gente diz assim, se for contemplada, tudo bem, pode até encaminhar a servidora e tal. Mas e se não for contemplada? Garantir uma situação que Fabiana participe. Entendi. Entendeu o que eu falei? Entendi. Eu digo assim, Igor, olha bem, pode ser contemplada e aí diz que não tem. Sendo contemplada a tese dela, o trabalho dela, não vai ter custo nenhum para a defensoria. Neste caso, se não me engano, teria o custo da diária só. Então, eles pagam o deslocamento. Aí só vai ter deslocamento. Então, eu acho o seguinte, que é resguardar uma pessoa possa participar, no caso, a defensora que está nesse trabalho e tudo, que ela permanece, né, na instituição, e que ela tem um compromisso de passar não só para essa servidora que faz o trabalho, mas para outras servidoras, porque eu acho que é um trabalho interessante. Eu acho um trabalho interessante, que ela possa passar. Entendeu? Porque eu vejo assim, seria 4 mil, quase 5 mil reais. Ou a gente poderia assegurar o seguinte, assegurar a participação de doutora Fabiana e caso a prática seja aprovada, a pessoa que a Defensoria do Rio de Janeiro custeará será a servidora e não Fabiana. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. A gente mantém a inscrição de Fabiana. E aí o custeio de Fabiana. Se o Rio de Janeiro aprovar a ida, aí Fabiana indica a servidora, que também é a fonte da prática, aí a gente garantiria as duas, você não acha razoável, não, Sérgio? Aí eu acho razoável. É praticamente o que você entendeu, só que no sentido a gente garante a ida de doutora Fabiana, e caso a prática seja premiada, contemplada,
a servidora iria pela prática do Rio de Janeiro. Que é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de qualquer forma, o gasto maior acabaria sendo com a Defensoria da Bahia. Por quê? Porque a diária de doutora Fabiana é maior do que a da servidora. Né? Então, assim, a gente não está trocando 6 por meia dúzia, a gente está dizendo, a gente arca com uma despesa maior, teoricamente, que para a defensora, e caso a prática seja aprovada, elas indicam para ir pelo Rio de Janeiro, a servidora. Agora, o que eu acho interessante, eu só queria fazer eu acho interessante, filho, que nesse caso, que o defensor, por exemplo, Fabiana, a doutora Fabiana e a servidora, assine um compromisso, faça um compromisso de repassar para as outras servidoras, entendeu? Por exemplo, as outras servidoras. Porque é o seguinte, a servidora, eles tendo conhecimento disso, eles vão trabalhar melhor com isso. E digo, eu já utilizei o trabalho de servidor aqui, de psicólogo de assistência social, para ajudá-la na corregedoria. E foi muito importante. Então, por isso que eu acho assim, da importância de passar. Do mesmo jeito que eu digo o seguinte, curso que eu participei e queria levar servidor, e aí o defensor disse que não, que era defensor, por exemplo. Eu saio da corregedoria em junho, certo? Em junho eu saio. O conhecimento que eu tenho, eu levo comigo, entendeu? Agora, a servidora que está lá, ela vai continuar. E se ela tivesse participado, ela poderia agora repassar a quem vai entrar tal. Então, assim, entendeu? Às vezes é necessário o servidor também estar participando disso, porque ele fica aqui, se for um réu há 4 anos, se for um cargo, e ele passa adiante, entendeu? Então, eu vejo assim, como desse conhecimento não ficar só com uma pessoa e não se perder ao longo do tempo. Deixa eu só entender uma coisa. Então, na hipótese de não haver premiação, só vai a doutora Fabiana. Só vai a doutora Fabiana. Se houver premiação, ao invés de custear da premiação, da gente abrir mão de encaminhar a doutora Fabiana, a gente encaminha a doutora Fabiana, a gente já aprova o encaminhamento de doutora Fabiana às custas da Defensoria Pública da Bahia. Vou pedir vênia em alguma divergência, porque eu penso que, de todo modo, porque você vai estar deixando para esse evento aí, né, a premiação ou não, a ida da servidora. Já que a servidora também, né, faz parte do projeto, até porque a gente está no final do ano, que a gente já conversou, eu acredito que é uma forma até de prestigiar a servidora, para não haver tratamentos diferentes. Já que o orçamento permite, né, eu acho que, de novo, simbolicamente, é uma forma de a gente prestigiar a servidora, já que ela também participou da construção da proposta. Apesar de haver um gasto, né, seria de todo modo, aprovando ou não aprovando, havendo a premiação na proposta que a doutora sugeriu, tem um acréscimo, né, já que iriam as duas de todo mundo. Mas eu penso que simbolicamente, acho que é uma forma importante de a gente demonstrar aí para os servidores todos. Valorizar. Né? A sugestão é autorizar as duas, e caso sejam premiadas, aí uma das duas. A viagem de uma. Pode ser também. Eu só trouxe uma alternativa. Acho coisa que já fala, assim, a seriedade com a qual a doutora Fabiana encara esse. E a equipe também, né? E a equipe, ela chegar a indicar, assim, realmente também fez. Eu lhe digo que eu passei, entendeu? Assim, fazendo minhas as suas palavras, assim, entendo que você está colocando apoio, porque eu passei por isso, aí a defensora foi, a servidora não foi, só que eu saio em junho da corregedoria, eu não vou continuar, todo mundo sabe, nunca disse que queria reinar, todo mundo me conhece, sabe, eu já disse que não. Então, assim, a servidora vai ficar lá, poderia passar, e eu tenho um processo, vários procedimentos, e liguei para a defensora, vem cá, queria que você fizesse parte. Ah, não posso, estou chegando. Mas você não fez o curso, custou caro o curso e tal, o compromisso era de... Porque amanhã, Igor, quem estiver na corregedoria, estou dizendo isso porque eu estou dizendo e todo mundo está me assistindo, quem estiver na corregedoria, colocar meu nome para uma sindicância do processo administrativo, não precisa me ligar, tem um aval, porque eu participei desse curso, eu tenho obrigação com a instituição. Você entendeu, Igor? Isso é compromisso.
Aí a pessoa faz e diz assim, não vou participar porque eu tenho outro trabalho. Não, ela tem um compromisso sim, porque a instituição investiu nisso. Poderia ter sido a sabidora que ia ficar agora e poderia estar passando para a corregedora que vai entrar, que a gente trabalha outras situações, mas o processo administrativo, ele tem sua peculiaridade, entendeu? Então, é isso que eu digo. Eu faço minhas as suas palavras para concordar com você. Retirar até a minha proposta e concordar com você. Acho importante que essa valorização do servidor, e ela está participando porque ela soma. E ela participou do trabalho também, né? E você mantém a sua proposta? Ou... Não. Eu só coloquei uma teoria mista, caso uma teoria alternativa, por caso realmente se verificasse que não tem. Assim, hoje a gente tem a condição de cobrir esses pedidos que foram formulados por FAG. É óbvio que tem outras situações que a gente vai precisar pensar mais adiante, como eu tinha dito antes. Mas assim, havendo a possibilidade de ir um consenso, de forma alguma, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho e essa preocupação que a doutora Célia tem do compartilhamento das informações e do conhecimento, eu posso assegurar, isso lá na equipe multidisciplinar Coperrua é a regra. Inclusive porque o pedido de Fabiano foi para que eu cedesse 20 cadeiras da escola. Ela montou uma sala de formação permanente da equipe lá na equipe Coperrua. Então tem uma sala, porque assim, precisa de reunião. A criatividade, né? Então assim, como ela precisa estar o tempo todo atualizando, virou mais um espaço de reunião que a gente não tinha no Canela, não cabe mais. O Canela não tem mais. Então, às vezes fica meio aborrecida, não tem, a gente quer fazer um evento, a pauta do auditório da escola está impossível e a gente já não pode tirar as coisas. Como é que eu vou desmarcar as coisas que eu já estou trazendo gente de fora? E, enfim, já foi feita a divulgação, porque realmente a gente está com um espaço pequeno. E aí ela teve essa criatividade de arrumar lá um espaço. Então, assim, eu acho que é sempre válido. Então, fica aprovado por unanimidade a proposta do doutor Igor. Aprovado por unanimidade, então, os termos propostos por doutor Igor. E a aprovação do requerimento inicial, custeio de... Eu botei a unanimidade pela aprovação dos cursos, conforme o pleito da defensora pública, doutora Fabiana Almeida, no referido processo. Mais algum ponto? Tem um requerimento. Tem doutoria, né? É isso que está agora. Só um minuto, já foi também uma amostra e isso daí, né? Bem, doutora, a ouvidora geral construiu, junto com a coordenação de direitos humanos, uma jornada de direitos humanos no Novembro Negro e nos apresentou para submissão aqui ao FAG. É uma programação extensa que envolve formação, um curso voltado para a parte interna da Defensoria Pública, mas também para o público externo. Então, é parte de um projeto de educação para direitos, tanto para os servidores, estagiários, enfim, defensores públicos da Defensoria Pública, mas também voltados para a formação das defensoras populares, sociedade civil, digamos assim, uma construção junto com outras instituições também que trabalham, que militam nessa questão da discussão sobre racismo, enfim, sobre direitos das comunidades quilombolas. É uma proposta bastante extensa, mas eu vou resumir o pedido de apoio que a requerente faz ao FAG, que é o recusteio o apoio institucional do espaço da Defensoria Pública da Escola Superior, isso já foi formulado, o apoio do cerimonial da Defensoria Pública, e o custeio que ela pede aqui, na verdade, é custeio de hora-aula para palestrante. Ela submete aqui, seriam 5 palestrantes que vão fazer palestras e, ao mesmo tempo, intervenções culturais também no evento. Então, o que ela propõe aqui, o que ela faz a solicitação é do custeio da participação de 5 palestrantes, num total de R$ 3.300, mas eu digo a vocês, ela apresenta inclusive as justificativas com o currículo das palestrantes e a justificar o custo que ela está solicitando. É um evento, na verdade, de uma amplitude muito grande que vai encerrar, assim,
participação da Defensoria Pública nessa importante discussão do Novembro Negro. Nós começamos com o júri simulado e vamos encerrar a ideia, encerrar a programação com este evento. Então, aí seria realmente, aqui pelo Fábio, o custeio da hora-aula para 5 palestrantes. É o que ela solicita aqui de nós. Discussão? O evento é a primeira jornada de direitos humanos no Novembro Negro. Vai acontecer no dia 28 de novembro. É fechando mesmo a programação do Novembro Negro. Chegou em cima, doutora Célia mesmo. Chegou em cima, mas foi correria para a gente organizar. Eu sei que é correria, mas tem que chamar a atenção. A gente tem que, não é o fato de a gente não quer que não aconteça, mas a gente quer que aconteça. Agora, tem que ter esse cuidado, porque tem que ter a previsão, tem que haver a discussão, o preparamento, tudo, e a questão até da orçamentária, a previsão para dizer assim, não, vai ter esse para novembro, qual é o custeio da SDEC para novembro? É esse, para dezembro. Então, isso precisa haver, entendeu? É necessário. Agora, a minha questão é o seguinte, eu entendo da importância, inclusive, né, São Paulo e outros estados, foi feriado, emendou de quinta, sexta, segunda e terça. Aqui na Bahia nós temos 80% da população negra, não tivemos esse feriado, né? Então, assim, o trabalho é importante. Agora eu pergunto o seguinte, seria só um dia? O dia 28. O dia 28, o né? dia inteiro, é como se fosse uma feira. Nós vamos organizar um evento que vai durar o dia inteiro lá na escola superior, no estacionamento. Sim. Vai ser um negócio bem, ótimo, bem interessante. E me diga uma coisa, doutora Juliane, o valor é esse, R$3.300. Não tem não tem não. Inclusive, por exemplo, ela pediu, quando ela pediu coffee break, eu disse, não peça coffee break. Ela, não, eu vou pedir polpa de... Vai pedir aqui, ó, 15 polpas para suco. Mas nesse daí ela já foi a divulgação do evento que vai ser feita aqui, a filmagem vai ser feita lá pelo sistema de videoconferência da Defensoria Pública mesmo. Folder a gente vai fazer aqui internamente, carro de apoio e as outras coisas aí, fotográfico a gente vai fazer tudo aqui com as... Então o custo o custo mesmo é com a contratação. Tem como cobrir? Tem como cobrir. Eu acho interessante, eu acho importante aproveitar os defensores que estão em formação para que participem do evento, entendeu? Com a participação, a presença, para depois mandar para a corregedoria a presença dele. Então, para mim, isso aí só faz somar. Você faz vai somar. ser bonito. E o custo-benefício vale a pena. Vale a pena. Eu voto pela aprovação. Só destacar mesmo que a doutora Célia, né, destacou só a questão do tempo mesmo que ocorreu, mas eu imagino que o doutora Lima também tenha inúmeras atividades nesse mês de novembro. Mas enfim, né, importante, faço minhas palavras da doutora Lima também. A gente tem feito um esforço muito grande para realizar as coisas, principalmente porque a gente entende quando o defensor público, ou o servidor da defensoria, além das suas atividades do cotidiano, propõe a realização, quer dizer, a gente sabe que é um trabalho a mais, né? Então, assim, é óbvio que a gente sabe que tem que promover a educação para direitos, mas a pessoa parar para organizar um evento, se mobilizar as pessoas, tudo isso, né? Articular essa agenda. Quando chega lá na escola, eu digo logo, olha, a gente vai tentar. Se a gente vai conseguir, eu não sei, porque aí depende também de uma série de fatores. Mas a tentativa que a gente faz, e o FAG também tem feito isso, é da gente tentar realizar as coisas, né? Então, assim, essa é a tentativa. Nós temos, ontem mesmo, o defensor-geral fez uma indicação lá, vamos fazer, como o mês de dezembro é o mês de direitos humanos, uma discussão sobre multiculturalismo e atendimento das populações indígenas e tal, não sei o quê. Eu só consegui falar com a confirmação dos palestrantes ontem à noite, eu recebi um contato, e a confirmação ontem à noite. Eu disse, olha, eu não vou poder submeter ao FAG já na sessão de amanhã. São coisas que aí a gente fica naquela. A gente deixa de fazer, a gente submete o referendo. Eu tenho contato com a compreensão até de todo mundo nesse sentido. E da escola também, das servidoras que, coitadas, ficam sem dedução para poder conseguir construir. É cansativo, mas a gente tenta fazer na medida do possível atender, porque a gente sabe a importância que esses eventos têm, né? Tanto para dentro como para fora da defensoria. Então,
Considera aprovado por unanimidade? Sim. Aprovado por unanimidade. Tem mais alguém? Não. Encerramos por hoje, né, Graça? Alguém tem mais alguma coisa a colocar no decorrer? Eu só quero fazer o uso da palavra aqui rapidinho. Graça. Eu entro de férias agora no mês de dezembro, então só queria que feche um ciclo, já foi o meu primeiro ano aqui no Vágio. Então agradecer aí a doutora Viviane, a doutora Célia, a doutora Larissa, às vezes esteve aqui também, Rosinha, Grazi, o doutor Rafa, o doutor Clércio, quando estiveram aqui conduzindo. Foi os debates, enquanto classe e relativamente novo ainda na classe, vou completar 3 anos na Defensoria da Bahia em junho. Não, já completei 3 anos, na verdade. Faço 5 anos de Defensoria Pública em 1º de março. Foi um crescimento pessoal, profissional, claro, muito maior, mas pessoal também. E destacar como é reconhecido de fora, né? A gente lá na atuação diária, na ponta, como eu costumo brincar, a gente não tem noção da dificuldade que é fazer parte, conduzir uma instituição como essa, e certamente não tem uma noção necessária, né? Porque o FAGE é uma forma, eu percebo, é o órgão, como a doutora Larissa às vezes brinca, né? É a parte onde a gente faz coisas boas sempre, né? Mas agradecer realmente, eu me considero, né? Termino um ano uma autoavaliação aqui, um defensor muito melhor, me deparar com essas discussões que são tão relevantes, e agradecer mesmo pessoalmente a todos aí por terem me acompanhado e me ajudado nessa jornada. Ano que vem outro ciclo, né? E estarei presente também, mas faço questão de deixar essas palavras aqui registradas. É melhor encerrar com essa fala, né? Eu queria dizer o seguinte, Igor, eu queria dizer a você o seguinte, agradecer também a você, e dizer para você que foi uma grata satisfação de ter você aqui no FAGE, porque você, apesar de ser esse defensor jovem, que vai fazer 5 anos na instituição, mas você tem um amadurecimento impressionante, uma firmeza nas suas colocações, e assim, a gente aprendeu também muito com você, e para mim foi surpreendente ver você uma pessoa tão jovem, mas tão madura, tão consciente do seu papel e as suas posições aqui, no sentido de fazer o melhor para a instituição, o melhor também para o defensor, e olhando sempre o cidadão que está na ponta, que é o objetivo, que é o que a instituição não pode perder de vista, nem nenhum defensor. Então, para mim, foi surpreendente, eu gostei demais, e só tenho elogios a fazer a você. Obrigado. A classe acertou nas coisas, não acertou? A classe acertou. Muito. Eu gosto demais. A participação dele. Foram intervenções assim que eu também, às vezes que estive aqui, achei assim muito pertinentes, né? E a gente percebe mesmo esse senso de responsabilidade e compromisso com a instituição. Amém. Então, os parabéns a Igor por esse ano faz. Agradecimento pelas palavras que você disse, que na verdade são mais fruto da sua modéstia do que merecimento nosso, que você fez o seu trabalho, pelas suas qualidades. E parabenizo a classe, porque O pessoal também, né? você, Zé Renato, e também os meus elogios que foram feitos a vocês, se estende a Zé Renato também. A parceria, né, Robson? Pela- Porque Sim. com a gente mesmo lá na escola é uma conversa sempre muito tranquila. Sempre E busca ajudou soluções. demais a escola também, tanto ele quanto o Zé. Mas nesse clima de confraternização, eu encerro a sessão e agradeço a presença de todos e todas. Doutor Rafa.